Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o Estúdio Câmara. E você está bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Quinta-feira, 19 de março. Vamos falar sobre pausas hoje. Até que ponto elas são necessárias para o nosso rendimento? Você já se pegou olhando para a tela, tentando se concentrar, mas sem conseguir avançar? Ou então esqueceu algo simples, mesmo depois de horas trabalhando? Isso pode não ser falta de atenção, mas um sinal claro de cansaço do nosso cérebro. Estudos mostram que não conseguimos manter o foco total por longos períodos. E mais do que isso, trabalhar sem pausas pode aumentar o estresse, reduzir a produtividade e até comprometer a nossa saúde mental. E olha, você que está em casa pode participar conosco, vamos falar sobre as pausas que são necessárias. É só você mandar para a gente a sua mensagem através do nosso WhatsApp, tá bom? Nossa produção já está a postos para receber você. O WhatsApp está aqui na tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações. Daqui a pouquinho também a previsão do tempo e a apresentação das nossas convidadas que vão nos ensinar hoje o porquê as pausas na nossa vida, elas são necessárias, tá bom? Então vamos lá com informação. Na Câmara Municipal de Campinas foi realizada ontem a 13ª reunião ordinária do ano. Os vereadores aprovaram 11 projetos, com destaque para 2 propostas do Executivo. A Escola de Justiça de Campinas, EJ Campinas, é voltada à capacitação jurídica de servidores e à disseminação do conhecimento para a população, sem aumento de gastos públicos. E também outra proposta foi o Plano Municipal de Desjudicialização de Cobranças, o PMDC, Concilia Campinas, que busca reduzir ações judiciais e aumentar a arrecadação por meio de acordos extrajudiciais. Também foram aprovadas propostas sobre gratificações a servidores, doação diária para a escola estadual, homenagens e denominação de vias públicas. Todos os detalhes da reunião ordinária de ontem você confere ao meio-dia no Câmara Notícia com Gabriel Castro. E mais informação chegando para você, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas realiza hoje, às 10 da manhã, audiência pública para discutir o projeto de lei complementar 38 de 2023, de autoria do vereador Luiz Rossini. O projeto amplia a lista de itens proibidos no comércio de sucatas e desmanches, incluindo cabos de cobre, peças de equipamentos públicos, itens de cemitério, como adornos de bronze e acessórios de mangueiras de incêndio. A audiência será presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, vai acontecer no plenário da Câmara de Campinas, participação aberta ao público e transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e também pelo canal da emissora no YouTube. Previsão do tempo para hoje. Vamos lá então, né? Começou amanhã com uma chuva, choveu à noite também. A previsão diz que nós teremos hoje sol com algumas nuvens e chuva, né? Rápida aí durante o dia e à noite. Mínima de 21, máxima de 27 graus. Lembrando que a gente está já no finalzinho do verão, o outono está dando as suas caras e na próxima semana a gente já entra então em mais uma estação, né? Agora a gente fala do nosso tema central, vamos falar das pausas necessárias, apresentar as nossas convidadas para você que está em casa. E mais uma vez te lembro, nós estamos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, nosso Estúdio Câmara, agora 8h31, e uma rotina cada vez mais acelerada. Muita gente acredita, gente, que produzir mais é trabalhar sem parar, mas a ciência já mostra ao contrário. Durante as pausas, o cérebro continua ativo, organizando informações, consolidando memórias e recuperando a capacidade de foco. Ou seja, parar também faz parte do processo para que você produza melhor. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga com especialização em neuropsicologia, Larissa Morimoto Menegali. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pela sua participação e presença, Larissa. Bom dia, Rúbia. É um prazer imenso estar aqui, agradeço. Bom dia, você que está nos ouvindo nessa manhã. Sou Larissa, como a Rúbia apresentou, psicóloga clínica com especialização em neuropsicologia
E hoje o nosso tema é de extrema relevância. Nós vamos falar um pouquinho sobre um erro muito comum, que muita gente costuma pensar que trabalhar sem parar aumenta a nossa produtividade, mas a gente vai conversar que é justamente o contrário disso. Então, as pausas são a estratégia para a gente poder render mais. Maravilhosa! Vamos aprender juntos, né? E para completar a nossa dupla de hoje, a gente recebe pelo Zoom a neurocientista, escritora, especialista em desenvolvimento humano, Carol Garrafa. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol! Bom dia, Rúbia. Bom dia, Larissa. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, fazer essa pausa necessária para que a gente introduza esse tema e se aprofunde para que as pessoas saiam um pouco dessa sociedade do cansaço e entre na sociedade de uma alta performance sustentada, que é disso que a gente vai falar hoje. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Maravilha! Olha só, gente, duas pessoas que estudaram e que entendem sobre saúde mental vão nos orientar no programa de hoje, referente a um erro que a gente comete, né? Sempre performar, produzir, entregar. Você já parou para analisar que às vezes você não tem tempo, ou aliás, você tem tempo, você não para nem para ir ao banheiro? É isso mesmo, isso está errado. Vamos lá, Larissa. Quando surgem sinais como falta de foco, lapso de memória ou dificuldade de concentração, como que a neuropsicologia interpreta esses alertas no nosso dia a dia? Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou performando, mas em algum momento acontece algo que foge do meu entendimento. E eu fico sem foco, não consigo me concentrar. E aí? É o meu cérebro pedindo socorro? É isso aí, Rubem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como é que a nossa mente funciona. Às vezes a gente costuma pensar que trabalhar sem parar, como a gente comentou agora no início, o nosso cérebro ele não foi projetado para manter a atenção contínua por longos períodos. Ele precisa de pausas, precisa de descanso, e alguns autores, como o Steven Pinker, por exemplo, e outros estudiosos aí, nos explicam que os nossos recursos mentais, como a atenção, a memória, controle emocional, eles se fadigam, eles cansam. Então, por longos períodos, eles começam a entrar em colapso se não fizermos essas pausas. E aí começam a acontecer esses sintomas que a Rúbia comentou. A gente começa a perceber dificuldade de concentração, porque a atenção cai, mais erros sendo cometidos, lapsos de memória, controle emocional, a gente observa uma maior irritabilidade. Então, a gente precisa nos lembrar que produzir sem pausas faz a gente decair no nosso rendimento. Então, a gente precisa parar para que a gente consiga recuperar os recursos necessários. Então, na psicologia cognitiva, as pausas elas funcionam como uma estratégia de autorregulação, tanto cognitiva pra gente, quanto emocional. Cognitiva para a gente recuperar os recursos mentais necessários para a gente continuar rendendo, produzindo, mantendo a atenção, o foco, o desempenho, a concentração, e emocionais porque tem a ver com as nossas emoções, diminuir nível de estresse em relação também melhores decisões a serem tomadas. Então a gente precisa desses momentos, que é aquela hora que a gente percebe, né, os sinais, hora de parar, hora de pisar no freio para a gente poder, recuperar. Muito bem. Agora a gente fala com a Carol do ponto de vista da neurociência. O que acontece, Carol, no cérebro quando a gente entra em pausa? Existe uma mudança de atividade? Existe uma mudança de atividade. Pensa que sem pausa é como se a gente pegasse um carro, tentasse acelerar sem colocar combustível. Quando você coloca o combustível, ou seja, você faz a pausa, é como se você tivesse uma integração da sua memória, de você conseguir perceber tudo que você estava trabalhando e dar realmente uma redução de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e você consegue regular o seu metabolismo. Aonde que acontece isso? A gente tem no cérebro uma parte racional, que a Larissa falou da parte cognitiva, que chama pré-frontal.
que é onde a gente tem as nossas tomadas de decisões, o nosso foco, onde a gente faz planejamento. É ali que, quando a gente não faz pausa, começa a sobrecarregar. A gente precisa recarregar literalmente a bateria. E isso vai se traduzir numa regulação emocional. Porque quando a gente fala de falta de foco, a gente falta de irritabilidade, é porque quando eu não faço a pausa e não recarrego, eu sobrecarrego cognitivamente. Então, é ali que eu preciso realmente fazer pausas, mas aqui eu falo já algo muito importante. Tome cuidado com o que a gente está chamando de pausa. Tem muitas pessoas que falam, então eu vou pausar algo que eu estou fazendo no trabalho e vou scrollar a rede social. Isso não é pausa. Eu preciso mudar a minha atenção. Eu preciso realmente mudar o nível de atenção que o meu cérebro estava. E quanto maior a minha atividade cognitiva, mais tempo de pausa eu preciso. Então, é tudo relativo, né? E é tudo cognitivo. Excelente. Essa questão da pausa, mas aquele constante rolar de telas era a nossa próxima pergunta para você. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que muda nesse processamento, né? Porque assim, o estímulo constante, como mexer no celular, mas em momento de pausa, eu estou na pausa. Eu vou relaxar, né? Vou fazer uma autorregulação. De repente, eu pego o celular e começo a rolar o celular. Qual é o nosso cérebro, ele entra numa confusão, porque, poxa, ela quer pausar, quer descansar, mas aí, de repente, me dá uma superestimulação. O que acontece daí, Carol? É exatamente isso. É muito bom, Rúbia. A gente é como se a gente tivesse um outro grau de estímulo, então a gente não está relaxando, a gente não está pausando. A gente só continua em uma outra tarefa. E aí é muito interessante, porque muitas pessoas falam da multitarefa. Na neurociência já está provado que não existe a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Toda vez que você acha que está fazendo duas coisas, é porque o seu nível de atenção está mudando de uma tarefa para outra. Na pausa, quando a gente começa a scrollar, quando a gente começa a ver a rede social, é a mesma coisa. Você só sai de uma tarefa e entra na outra. Você perde até 25% da sua produtividade e até para você retornar para a sua tarefa é efeito rebote. O que isso significa? Em vez de você relaxar para voltar mais produtivo, você volta para a sua tarefa primária mais fadigado. E aí é um efeito em cadeia. Por isso que a gente realmente está num estresse elevado. E aqui já mais uma outra dica. O problema não está sendo o estresse somente, é realmente a falta de descanso intencional. Uau, olha só. É porque tá meio na moda, né? Superproduzir, eu trabalho 24 horas sem parar, eu sou mega master, eu estou performando, estou produzindo. Agora vamos lá, Larissa, quais os sinais que mostram que o nosso corpo e a nossa mente já estão pedindo uma pausa mais evidente? E como que é na clínica para você receber as pessoas, né, os clientes ou os pacientes? Quais os sinais que eles relatam? E realmente quem busca, uma terapia para pausar, consegue nos primeiros dias fazer o que realmente vocês, solicitam para que faça? Porque esse negócio da gente performar, entregar e não parar, acaba sendo meio que viciante, porque a gente não percebe. O nosso cérebro, ele acho que recebe uma recompensa, uma dopamina, um negócio assim, de você estar entregando, fazendo, 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 a gente se Uhum. acostuma. Sim. E existem alguns mitos aí, né, Rúbia? A gente pensar que pausa é perder tempo, que é uma interrupção, e Uhum. pelo contrário, né? Na verdade, trabalhar continuamente por longos períodos, exaustivamente, o rendimento começa a cair. Se a gente pensar na analogia do celular, quando a gente tem múltiplas abas abertas, ou a gente vê que a bateria começa a diminuir, o celular entra num modo de economia de energia. E Uhum. até mesmo o computador. Quando ele é sobrecarregado, o que acontece? Ele muitas vezes trava. Então, o nosso cérebro, ele é um sistema complexo, maravilhoso, extraordinário, e ele trabalha com múltiplos sistemas. Então, quando
um dos nossos sistemas se sobrecarregam, por exemplo, no caso, a atenção. Se é um trabalho que Uhum. demanda muita atenção sustentada, concentrada, por exemplo. Quando acontece uma sobrecarga num sistema, outros sistemas se sobrecarregam e sentem isso ao mesmo tempo. Uhum. Ocorre o quê? Um impacto de uma maneira global. Então, como é que a gente vê isso na prática? Quando a gente começa a perceber que eu preciso reler mais de uma vez um texto, refazer trabalhos, quando a gente começa a perceber muitos erros sendo cometidos, dificuldade de concentração, de manter o foco. Então, esses são sinais de que está precisando pausar. Então, a gente não precisa pausar na hora que a gente está cansado, né? A gente Uhum. precisa fazer essas pausas antes, porque na verdade elas são é uma estratégia, ela não é uma interrupção, ela é nossa, talvez, uma grande aliada de estratégia para a gente manter um melhor rendimento e uma produtividade. Na verdade, ela faz parte do nosso processo de produtividade, a gente precisa pensar dessa forma. Uhum. Irritabilidade, quando a gente fala de emoções, se a gente Aham. começa a perceber também que as nossas emoções, que a gente está tendo explosões ou tendo decisões mais impulsivas, pessoas que trabalham com processos decisórios e as decisões estão sendo mais rápidas, imediatas, sem aquela análise Uhum. profunda, isso também diz que o nosso cérebro que a gente está precisando pausar, né. Então esses são alguns sinais, por isso que muitas vezes quando a gente pausa ou tipo no outro dia quando vai reler um trabalho, por Uhum. exemplo, a gente encontra erros que a gente não percebeu no dia Sim, anterior, por exemplo, verdade. porque estava trabalhando sob cansaço, né. Uhum. E quando é um paciente ou cliente, não sei como você chama, né, vai em busca, de um atendimento, da Larissa para autorregular, para ter, aprender a pausar. Tem dificuldade já nos primeiros dias para realmente fazer a pausa necessária? Tem dificuldade, porque o que que a gente costuma ouvir? A mente Não não processa, não desliga, desliga, né? eles chegam normalmente com dificuldade de sono, Uhum, insônia, na hora de dormir, a mente, né, com múltiplos pensamentos e dificuldade de pegar no sono, manter o sono, uhum. com queixas de desmotivação no trabalho e muito que a gente ouve dentro da prática clínica? "Acho que eu estou com um problema de memória". Olha Muitos chegam isso. para verificar isso e, na Uhum, verdade, o que a gente vê, muitas vezes, não é a memória, né, é a atenção. Muitas vezes a uhum. atenção está em sobrecarga ali, e o que que acontece? Quando a atenção não está legal, não está funcionando bem, a gente não memoriza, né. Atenção é a porta da memória, a porta de muitos outros processos cognitivos nossos, né. Então a gente precisa cuidar dos nossos recursos mentais, a gente precisa dar uma atenção maior, porque assim como tudo, né, que a gente observa na vida, a gente precisa de manutenção, Uhum. né, o nosso maior principal recurso de trabalho, nossa mente, as nossas emoções, elas também adoecem, elas também se cansam. Então a gente também precisa reservar um tempo intencional, como a Carol disse, a gente precisa de um viver muito intencional na nossa Uhum. rotina, para a gente poder fazer a manutenção e as pausas. E ela até tinha comentado que às vezes a gente fica ali, né, na na internet ou em Uhum. redes sociais, então a gente precisa se atentar nisso, porque quem trabalha muito com home office, por exemplo, o pessoal de TI que usa muito, essa parte da tecnologia, das telas, então se nesse período de pausa a gente vai, e continua Uhum. com aqueles estímulos sensoriais, por exemplo, muitas vezes a pausa não é restaurativa. Sim. Então não é só parar, então a gente precisa ser intencional no tipo de pausa que vai ser feita, porque senão a pausa acaba cansando mais do que o próprio trabalho que estava sendo feito, né. Excelente, muito bom. E olha só, Carol, o cérebro, né, um cérebro sobrecarregado, um cérebro sem pausas, ele cansa o nosso corpo? Porque tem gente que fala assim: "Nossa, hoje eu só trabalhei e não trabalho com o físico, eu trabalho com a mente, mas parece que passou um caminhão em cima de mim, eu estou literalmente quebrado, arrebentado". O cérebro sem pausa, ele reflete no nosso físico?
Costumo usar 3 palavrinhas, 3 frases, que é: "Não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido". Sim. Corpo e mente, sistema interligado. Então, eles estão trabalhando juntos, é como se fosse um trabalho de equipe. Se você sobrecarrega a mente, aonde a gente está gastando mais a maior parte da nossa energia do corpo, eu costumo falar muito que tem muita gente que chega, eu sou muito ligada à liderança de empresa, Uhum. fala: "Carol, eu estou sem tempo. Gestão de tempo, eu não tenho mais tempo para nada". E, na verdade, a gente tem que criar e tirar um mito de gestão do tempo, é gestão de energia. Então, você começar a sentir uma fadiga corporal, significa que sua mente está pedindo socorro, falando: "Para, por favor". E o corpo, ele sempre quer voltar para a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio. Então, quando eu sobrecarrego em cima, ele precisa compensar embaixo. Então, ele começa a dar sinais de fica mais parado, a gente precisa se recuperar. E aí você começa a sentir que é uma fadiga mental que vai para uma fadiga física. O contrário também é verdade. Por isso que pausas verdadeiras entre você levantar, se movimentar, você começar a olhar para o infinito ou até mesmo para cima. É uma estratégia bem bacana você descansar os seus olhos, né? Só um pouquinho olhando para cima, você começa a sentir que o seu corpo já começa a revigorar. Isso não é mágica, isso é biologia. Isso a gente está ligado a mitocôndrias até, que é onde a gente produz o ATP, que é a energia necessária celular para que a gente continue produzindo. Só pensar em esporte. A alta performance de um atleta está associada a um treino muito puxado, mas a momentos de pausas intencionais, primeiro para a formação de músculo, mas segundo para recuperação e para voltar com tudo. E aí para continuar com essa performance. Isso para corpo, para mente e para espírito. Excelente. Agora, mesmo com pausas curtas, né, Carol, o que que a ciência mostra sobre, os efeitos das pequenas pausas, no funcionamento do nosso cérebro? Porque quando a gente fala de pausa, a pessoa pode falar assim: "Nossa, mas eu não tenho aí, 40 minutos, 1 hora para ficar, né, na pausa me autorregulando". Mas você pode tirar, vamos lá, 5, 10 minutos. O que que a ciência traz para a gente, referente ao funcionamento do nosso cérebro nessas pausas, pequenas que sejam? Maravilhosa a sua pergunta. O cérebro funciona com ciclos ultradianos. O que que isso quer dizer? A cada 60, 90 minutos, eu sobrecarrego. É super bacana a gente entender esse movimento. A cada 60, 90 minutos de atividade cognitiva, eu deveria fazer uma pausa. De quanto tempo? Obviamente depende da atividade que você está fazendo. Maior cognitivo, maior a pausa. Mas foi rodado um estudo dentro do mercado financeiro, onde eles não podiam ter pausa, eles precisavam ficar olhando para uma tela e eles falaram assim: tá bom, depois de 90 minutos, pausa 5. E eles falaram: a gente não consegue pausar 5. Pausa 2. A gente não consegue pausar 2 minutos. Então, pausa 30 segundos. Depois de 30 segundos a cada 90 minutos trabalhados, 2 meses se passaram, foi visto cientificamente comprovado um aumento de produtividade, um aumento de satisfação e de bem-estar, e com isso, uma recarga na saúde mental e até senso de pertencimento de um mercado muito competitivo, que é o mercado financeiro. Então, quando a gente fala de pausas pequenas, a gente precisa pensar que elas sustentam a nossa performance diária. De quanto tempo? 5, 10, 30 minutos. Pensa só em separar pausas de descanso que precisam ser intencionais, você precisa colocar na sua rotina. Não é assim, agora eu vou parar. Não, no seu planejamento, faça blocos, coloque pausas, e se você precisar de tomada de decisão e criatividade, aquelas pausas que agora estão sendo muito faladas e estudadas de meia hora, elas fazem um assim, efeito muito positivo na sustentação de tomada de decisão. Então aí só não é mais descanso, é criatividade e tomada de decisão também. E só queria complementar que a gente está falando de pausas curtas, que é durante o dia. Isso, ela sustenta a performance diária. Aí a gente falou agora um pouco, e a doutora Larissa trouxe, sono. É uma pausa mediana necessária para sustentar toda a parte da memória, de regulação, para o dia seguinte. Porque se eu não faço essa pausa de 7, 8 horas de sono, eu também estou atrasando o meu outro dia e eu já acordo com uma
recarga ou com uma carga de energia mais baixa do que eu deveria. E aí tem a pausa maior ainda, que são as férias, para sustentar o próximo ciclo. Então, a vida são ciclos. Uau! E feita de pausas também, né? A gente precisa pausar, a gente precisa dar um tempo, a gente precisa respirar, autorregular, ou seja, não é só parar, tem uma forma mais eficiente para a gente fazer essa pausa, e isso pode mudar totalmente a forma com que a gente produz ao longo desse dia, né, Larissa? Esse ritmo constante de cobrança, de estímulos, vai trazer um impacto na nossa saúde mental ao longo do tempo. Às vezes a gente acha que agora não, mas se a gente vive dessa forma, performando o tempo todo, vai chegar um momento em que a gente vai entrar numa estafa. Uhum. Num esgotamento, né, Uhum. Rúbia? E é importante a gente pensar que, dependendo do tipo de atividade que faz, ser intencional nessa questão. É muito personalizado no sentido de a gente testar o que funciona pra gente. Mas a gente vê que tem alguns estudos, né, de estudiosos no assunto, que o ideal seria o quê? A gente descansar aquela habilidade que é mais requerida. Então, Uhum. tanto essa questão das pausas curtas durante o dia, como a Carol já comentou, principalmente para quem tem um trabalho mais operacional, mais repetitivo, então, se faz mais necessário essas pausas mais curtas e mais frequentes durante o dia. Então, por exemplo, quem trabalha muito no atendimento ao público, por exemplo, a gente Uhum. sabe que a pausa precisa envolver a descompressão emocional, porque envolve muito, assim, paciência, muito sorriso, né, então, muita, assim, gentileza. A pausa precisa o quê? Envolver o quê? Silêncio, né, aquele momento de Uhum. mais tranquilidade, sair do ambiente de trabalho, como a Carol também comentou, no caso de quem trabalha com atendimento ao público, sair do balcão, se levantar da mesa. Então a gente precisa muito olhar para o tipo de atividade. Quem Sim. tem uma atividade mais cognitiva, a gente recomenda muito que não recorra ao celular, que, por exemplo, se levante ou, tenha um olhar mais distante, de repente, na natureza, ou aquele simples fechar dos olhos por uns 30 segundos para a gente se desconectar daquela Uhum. tarefa. Então a gente precisa sempre pensar dessa forma, descansar a habilidade que é mais requerida. Se é muito físico, então eu preciso sentar um pouquinho, descansar. Se é cognitivo, então movimento. Preciso movimentar um Maravilha. pouquinho. Muito bom. Olha só, a gente aprendendo hoje sobre a importância das pausas durante o dia e também a importância do sono. Agora vamos lá, doutora Carol. Olha só, eu não pausei a semana toda, o dia todo eu tô ali entregando, entregando, e aí eu também já não consigo dormir, porque o cérebro ele não para. Né? E muita, como a Larissa pontuou, muita gente chega na clínica conversando com ela e fala: Eu estou tentando descansar, mas o meu cérebro ele fica trabalhando. O que que acontece? O porquê que mesmo às vezes a gente tentando, né, se dedicar a essa pausa, nem que seja no momento para dormir, para você descansar, o cérebro ele continua ativo. Cultural. Olha, a gente está falando de ciência, agora a gente vai entrar em cultura. O ambiente, ele é mais determinístico, ele modela mais o nosso comportamento do que a genética. A gente está numa sociedade de alta performance. E você mesmo pontuou muito bem, Rubia, assim, tem horas que a gente quer parar, mas a gente não consegue. É como se fosse um vício da dopamina. Uhum. Não é como se fosse, é um vício da dopamina, porque eu trabalhando eu acho que eu estou sendo produtivo, e se eu parar eu acho que eu estou perdendo tempo. Então isso é uma crença, mas é uma crença que ela é limitante. Então a gente precisa entender que é um processo de desintoxicação e que se eu passei uma semana inteira que eu não consegui dar pausa e isso afetou meu sono, porque na hora que você dorme, o que dorme? Dorme a sua parte cognitiva, dorme o seu racional. O seu inconsciente, ele continua lá. O cérebro, ele não para mesmo. Mas quando eu levo problema para a cama, ou quando eu não faço pausa, é como se eu não desligasse bem, é como se fosse aquele modo de stand-by e não de apertar o off. E aí eu fico ligado. E com isso eu me cobro, porque eu trabalhar mais e não parar não significa que eu vou ter mais eficiência. Ao contrário, eu trabalhei mais horas e eu rendi menos. Então tem uma autocobrança que não pare da overthinking. E isso aí é um efeito em cadeia. Que aí eu tô sempre me cobrando.
que a gente precisa fazer? Quebrar este ciclo, entendendo que não é de um dia para o outro. Então, eu vou começar a colocar pausas intencionais, vou fazer isso de forma constante e eu vou respeitar. E aí, quando a gente fala de pausas intencionais, eu gostaria de botar aqui um segundo item, que é o autocuidado. Além da pausa, você vai tirar 20 minutos por dia para fazer algo para você. Só com isso, seu cérebro já vai entender, falando: opa, ela também é importante, ele também precisa deste momento. E aí, um momento durante a semana, que aí a terapia ajuda demais, que é fazer esse check, que é falar: o que eu estou me sobrecarregando tanto? O que eu tá dando certo? E o que eu preciso ajustar? Se a gente não faz a autoanálise, que aí sim a gente está indo de novo para um cognitivo, mas agora um cognitivo estratégico, parar para pensar e não só se cobrar e ficar nesse looping, eu consigo regular e ter estratégias e um passo a passo para que eu vá fazendo step by step. Não é algo que vai acontecer amanhã, mas eu vou me respeitar mais. E aí é uma quebra de crença. Em vez de eu trabalhar, eu vou trabalhar, pausar, e depois eu vou medir. É muito importante, né? Carol, ela é neurocientista, mas a minha formação primária é engenharia. Então, tudo para mim é medido, é indicadores. Então, a gente precisa medir, porque quem não mede, não controla. E quem não controla, não melhora. Uau! Gente, quanto conteúdo maravilhoso, quanto ensinamento aqui. Eu falo um negócio para vocês, eu tenho um costume de pausar no meu horário do almoço, claro, vou almoçar, mas 15 minutos meus, onde eu paro, saio do ambiente de trabalho, respiro, fecho os olhos, fico um pouquinho, ou então quando, perto do meu local de trabalho tem uma, ipês, e quando está na florada de ipês, eu costumo ir lá, sentar e ficar olhando, 15 minutos para mim, porque quando eu volto, acontece isso que você disse, a gente escreve muito, e aí, às vezes, eu escrevo e vou para o almoço, para a pausa do almoço. Quando eu volto, eu vou ler novamente o texto que eu escrevi antes da minha pausa, eu encontro detalhes, erros, palavras, e eu falo, mas por que eu escrevi isso aqui? E aí eu fiz a minha autorregulação e vou lá e conserto, e consigo continuar o meu trabalho, acho que com dedicação maior, depois da pausa para o almoço. Eu acho interessante e é legal colocar isso para vocês, porque eu acho que você também, aí de casa, funciona assim, é só você querer, é só você fazer a pausa intencional. Qual que é a importância da gente, de repente, no horário de almoço, o pessoal que está trabalhando, né, sempre, às vezes, no horário de almoço, continua ali no ambiente de trabalho, ou então vai conversar com um, conversar com outro, claro, cada um tem a pausa da forma que acha que é importante para ele. Mas qual que é a importância, de repente, de a gente realmente sair do ambiente, se desligar um pouquinho para a gente voltar, acho que com mais presença para o trabalho. Porque essa desconexão da tarefa, Rúbia, ela é restaurativa. É sempre isso, a gente se lembrar que a atenção cansa, a memória, as nossas emoções, e a gente precisa, nesses momentos de break, a gente precisa restaurar para que a gente possa voltar e recuperar a qualidade do nosso desempenho, da performance, para poder continuar rendendo. Porque senão acontece isso, né? Sim. Os erros, né? Releitura, retrabalho. Então a gente precisa lembrar aqui que a falta de pausa afeta processos de memória como atenção, né, que você falou, tomada de decisão, né, e a concentração também. E isso faz uma diferença muito grande quando a gente fala do mundo corporativo, não é, Larissa? Principalmente porque a gente fica mais suscetível a erros, quando a dificuldade de concentração começa a acontecer. E a gente precisa avaliar, e como a Carol disse também, a gente olhar para a gente como um todo, né, Rúbia? Porque às vezes não são somente as pausas intencionais, nós somos seres integrais. Então, a gente precisa olhar para os processos básicos que mantêm a gente funcionando bem. Então, a gente precisa olhar para o sono, se está adequado, se eu estou dormindo, tendo um sono de qualidade, a quantidade necessária. Eu preciso olhar para a questão da nossa alimentação, que a gente sabe, as nutricionistas vão explicar isso, né, muito, muito bem nessa questão, né?
se a gente está com as vitaminas, que às vezes é falta de B12, Sim. né? Ácido fólico, ferro, enfim, a gente sabe que também afeta o nosso funcionamento Uhum. cognitivo. Então, sono, alimentação, atividade física e apoio social são fatores que também impactam no nosso desempenho, na nossa produtividade, na nossa motivação, na nossa relação com o trabalho. Então, a gente precisa também incluir as pausas intencionais no nosso dia a dia, mas também não esquecer e cuidar do nosso ser, de tudo que envolve o corpo humano, de uma maneira integral, porque daí se a gente não apara todas as arestas que estão ali em falta, a gente olhar para isso, o que está em excesso, o que está me drenando mais no dia a dia, na minha rotina, e deixa eu ver o que eu preciso olhar com mais cuidado, com mais atenção, e o que me traz vida, porque o que me traz vida, o que me reconecta, o que me restaura, o que me faz sentir, né, animado, motivado, né, muitas vezes é aquela pausa na hora do almoço, que eu Uhum. tenho aquela troca com os colegas, aquela parte da sociabilidade, que a gente desliga, se desconecta. Então, o que me torna potente, o que me devolve essa capacidade? Então, eu preciso olhar para isso e ter ações intencionais na direção disso. O que está me drenando mais? Então, é um alerta que eu preciso cuidar mais. E o que me traz vida, eu preciso me conectar mais. Eu não posso deixar isso de lado, senão a gente só fica produzindo, 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 e a gente percebe o quê? Entrada intensa de cortisol, 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 inflama o corpo, as nossas funções mentais começam a funcionar de uma maneira muito aquém do que a gente tem condições, por isso que a gente vê depois nessa questão, a atenção não está funcionando como deveria, olha, antes quando eu era mais novo, né, Uhum. parece que eu era mais, né, atento, minha memória, então não são só fatores como idade, né, cansaço, mas muito da nossa rotina. Então é a nossa relação com, que eu percebo muito, viu, Rúbia? A nossa relação com o trabalho, a nossa relação, de modo geral, com os meus relacionamentos com as pessoas, com os meus vizinhos, com o meu animal de estimação, por exemplo. Uhum. Então, na verdade, a cura, né, uma vida saudável, equilibrada, está onde? Na forma como a gente se relaciona com, né, então a gente precisa olhar, estabelecer relações saudáveis e buscar essa vida mais leve, a rotina mais leve possível, considerando esse contexto que a gente está inserido, uma sociedade cansada, estressada, deprimida, então a gente está também fazendo parte de um contexto, de um sistema maior que nos atravessam. Uhum. Aí, qual é a nossa parte? A a palavra intencionalidade, que a gente falou muito Sim. aqui. Então, como é que eu vou ser intencional em organizar, em deixar a minha rotina a mais equilibrada possível, para que eu possa alcançar esse bem-estar em todos os aspectos que envolvem a minha vida, social, físico, emocional e espiritual, que entrou agora, né, Uhum. nos estudos aí pela OMS, né. Muito bom. Nossa, gente, que conversa maravilhosa, né? Doutora Larissa, doutora Carol, trazendo para a gente a importância da pausa. E aí a gente pausa um pouquinho agora para conversar com você que está em casa, os nossos telespectadores que estão aí, pessoal querendo saber esse negócio de pausa. Então, vamos lá, a produção está avisando que nós temos algumas perguntas. Vamos ver o que que o pessoal está pensando, qual que é a dúvida e quem é que está com a gente. O Paulo Henrique, da Vila Industrial. Crianças e adolescentes também precisam dessas pausas mentais no estudo, ou isso é mais importante só na vida adulta? Doutora Carol, vamos lá. Bem interessante aí a pergunta do Paulo Henrique. Eu vou passar essa primeiro para Larissa por falar sobre, crianças e adolescentes, e aí depois eu complemento. Então tá, vai lá com você, Larissa. Sim, todos precisamos de pausas, pensando que nossos recursos, cognitivos, mentais, psicológicos se esgotam. Então, crianças e adolescentes, a demanda principal, é o estudo. Então, eles precisam de estudo estruturado, então cada pai, né, cada mãe, cada família conhece bem qual é que é o tempo de amplitude atencional que o filho dá conta de estudar. Então, tem crianças e adolescentes que conseguem manter um ritmo de estudo ali, por 50 minutos, por exemplo, concentrado em atividade, mental, né, que a gente fala. Mas tem alguns, né, outras crianças e adolescentes que não, que conseguem manter o foco da atenção sustentada por 20 minutos, conseguem render dentro daquilo. Então,
é muito individual, então a gente precisa, dica prática, ter um local específico separado para estudo, que a gente precisa bloquear os distratores, né, um ambiente de silêncio, e o tempo estabelecido. No caso, se for pausas, se manter um estudo de 25 minutos, 5 minutos de pausa de repente, ou 50, se consegue 50 minutos, 10 minutos. Enfim, para cada faixa etária, a gente precisa avaliar o quanto que aquela criança ou aquele adolescente consegue manter o foco atencional. Mas sim, respondendo a pergunta, também precisa, porque também cansa. E também a gente sabe que o desafio da nossa geração hoje, não só das crianças e adolescentes, mas dos adultos também, né, Ruby? A nossa também Verdade. é o que a gente colocar os limites em relação às telas, o celular, Uhum. tablets, enfim, videogame. Então, a gente precisa disso, todos nós, dependendo da faixa etária. Muito bem. Doutora Carol, Só pode completar? complementar. Eu queria complementar, porque obviamente que sim, e aí eu queria primeiro ouvir a psicóloga, a gente falar que o cérebro, ele está em formação. Então não é assim, será que precisa? É essencial. E as nossas crianças estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais aceleradas, porque o estímulo de tela está cada vez maior e porque elas não têm mais ócio. Não tem mais um período de brincadeiras na rua, não tem mais um período cotidiano. Tem assim, o final de semana a gente vai para o Hotel Fazenda. É muito pouco. A gente precisa diário criar esta rotina da pausa. E aí aqui é a minha dica, tá? Para a gente fechar, porque acho que a doutora Larissa ela já falou a grande parte do embasamento. Quanto mais cedo você começar e a criança entender essa rotina, mais fácil ela se regular para ser um adulto melhor. Como tudo na vida, o cérebro está em formação. Não é que você mudou de cérebro, você está amadurecendo e está na formação tanto da sua parte racional quanto emocional. Regulação emocional tem a ver com pausa, regulação cognitiva tem a ver com as pausas, mas as pausas certas. Muito bem. Pode completar, por favor. Só complementando, Paulo Henrique, a sua pergunta, as pausas são muito importantes, principalmente no processo de aprendizado, Uhum. porque são elas que possibilitam o quê? A consolidação da memória do aprendizado. Então, quando a gente faz, a gente está estudando e entrando em contato com um conteúdo novo, tendo um aprendizado, as pausas, não só para a gente recuperar, enfim, o rendimento e manter a performance, a produtividade, enfim, elas são essenciais no processo de aprendizagem. Por quê? Quando a gente descansa, ou a gente vai para uma noite de sono, ou a gente faz essas pausas mais prolongadas, enfim, tem esse distanciamento Uhum. daquilo que eu acabei de estudar, que eu acabei de ler, por exemplo, é esse momento que o cérebro faz associações de ideias, integração de informações e a consolidação da memória do aprendizado. Por isso que a gente indica muito que não se estude, por exemplo, em véspera de prova. Já Uhum. comece alguns dias antes. Por quê? Porque daí o cérebro vai processando as informações, vai integrando, a gente vai memorizando, vai consolidando. Então, elas são essenciais até mesmo para esse processo de fincar o conhecimento que eu tô, e também para eu poder integrar e fazer tipo novas associações, enfim. Então, fundamental o processo de aprendizagem também, fazendo um gancho com o trabalho, né, a Uhum. gente também precisa desses momentos para eu poder ter criatividade ou novas soluções, ver de outra perspectiva, né, me afastar um pouquinho do trabalho. Por isso que às vezes sai Sim. para o almoço, a gente estava falando, aí eu volto, Aham. nossa, com a ideia. Ou a gente É ouve isso muito: "Ai, eu mesmo. dormi, eu acordei com a solução, com a Exato. resposta", ou eu não estava vendo sob essa perspectiva. Uhum. Então, como esse espaço, quanto maior esse espaço, maior vai ser a minha maturidade na hora de processo decisório. Quanto menor o espaço, maior o risco de decisões equivocadas, maior o risco de eu ter explosões, de eu ser mais grosseiro, mais ríspido. Uhum. Então, quanto maior esse espaço que eu dou para o cérebro poder organizar e se reorganizar, maior acho que é o espaço que a gente pode chamar de maturidade. Uhum. Mais maduro e mais clareza eu vou ter de atitude, de comportamento, de ação, de processo decisório, enfim, e de autorregulação, que a gente falou bastante hoje. Super, super, importante Autorregulação. demais. Eu vim me autorregulando hoje, peguei um trânsito e olha só como é importante, né, todo esse conteúdo que a gente entrega todos os dias aqui. Eu no trânsito lá e tal, eu falei assim: "Nossa, e agora?" Daí eu lembrei: "Rúbia, autorregula, autorregula, respira, não tem o que você fazer, autorregula". E é isso, eu dei uma pausa e consegui chegar.
E tá tudo bem. 9h11, gente. Vamos lá, mais uma pergunta pra gente, produção. Nós temos? Vamos lá, então. Deixa eu ver. Felipe Souza, do Nova Europa. Tirar um cochilo de 20 minutos pós-trabalho ou durante o almoço pode ser considerado uma pausa restauradora ou posso acabar ficando mais cansado ainda? Olha que pergunta interessante, porque eu sou a rainha do cochilo. Adoro um cochilinho. Ou então só fechar os olhos, dar uma respirada assim, eu volto melhor. Agora vamos aí perguntar para a nossa doutora Carol. Super interessante essa pergunta, porque é interessante a Rúbia ter falado, eu volto melhor. Existem os power naps. O que é o power nap? É esse cochilo que é restaurador. Então, sim, ele é considerado como pausa, até porque, de novo, seu cérebro ele muda de estado de atenção. Ele estava acelerado e o sono ele faz você ficar num estado relaxado. Então, ele pode ser considerado. O que acontece com algumas pessoas? O estado relaxado, se você está muito sobrecarregado, os 20 o cérebro fala, pelo amor de Deus, eu precisava de mais 2 horas. É tudo um sistema inteligente. E aí ele manda uma informação de fique mais tempo, porque você não está fazendo isso regular. Então, sim, respondendo pragmaticamente, é uma estratégia de pausa potente, só não use só ela, assim, eu trabalho. Você, Rúbia, deu um exemplo. Às vezes o caminhar por 15, mas também durante o trânsito você lembrar de se autorregular. Então você está fazendo isso de uma forma consciente. Então aqui eu vou botar uma outra palavrinha. Para ser intencional, você precisa trazer para a consciência. Muito do que a gente age é no automático de um inconsciente que a gente vai atropelando. Quando eu trago isso para a consciência, que foi o que aconteceu no seu trânsito hoje, quando eu durmo conscientemente e acordo falando, são 20 minutos e eu vou descansar para depois eu produzir, é como se eu estivesse fazendo um acordo comigo mesmo, e aí é maravilhoso, porque sim, a gente está num cérebro e numa sociedade que é social, a gente precisa de interação social e o cérebro, ele precisa do outro, mas a gente precisa de uma relação com a gente também. Então, é sempre esses acordos do que funciona para você, por que funciona e por que não funciona. E aí, traçar as estratégias certas. Excelente. Excelente. A explicação da doutora me faz lembrar um momento em que, de repente, a pessoa fala assim, no intervalo, né? Vou dar uma descansadinha, aí volta mais cansado, mas é por quê? Porque você está sobrecarregado, né? É isso. Então, descansar 15 minutos para mim não resolve. Mas por que não resolve? Dê uma olhada para você, né? Será que não resolve porque não resolve mesmo? Ou porque o seu corpo está gritando, a sua mente não aguenta mais, você está numa estafa profunda e que você precisa se olhar com mais cuidado, com mais carinho, não é isso, Larissa? Para olhar para outros fatores, né? Porque se essa Exato. pausa após o almoço, uns 20 minutos, não está sendo restauradora, então pode ser que o corpo esteja realmente dizendo, olha, preciso olhar para outras áreas, outros pontos que você não está dando atenção. Onde que está o excesso, onde que está a falta, porque falta é desequilíbrio, né? E saúde é o equilíbrio, então a gente precisa equilibrar todas as áreas da nossa vida. Vocês são maravilhosas, vocês nos ensinam, nos dão uma aula, eu adoro isso aqui, gente. Quanto conteúdo! Dá tempo para mais uma, produção? Ou a gente precisa encerrar? Me avisa aí, por favor. Se der tempo, coloca mais uma na tela pra gente, porque tá muito boa essa conversa aqui, uma troca de experiências entre as nossas convidadas e um ensinamento pra gente. Fernanda Lopes, do Jardim Proença. Atualmente percebo que fico mais irritada e dispersa ao longo do dia, mesmo sem muito esforço físico. Isso já pode ser um sinal de sobrecarga mental acumulada. E agora, vamos lá, doutora Carol, e aí depois a Larissa ou vice-versa? Vocês que comandam aqui, vocês duas. Pode ser, doutora? Pode ser, claro. Tá bom. Isso sim pode ser um sinal, e aí, de novo, a gente precisa pegar no contexto de, Fernanda, por que você está mais irritada? Por que as atividades que você faz estão te deixando cada vez com esse... Isso é uma tensão, o cérebro ele manda vários sinais antes dele colapsar, propriamente dito. Então aqui eu vou usar um termo chamado burn-on. Tem muita gente falando sobre burnout, mas burnout é o fim da linha ali, a hora que você precisa parar e que você precisa se afastar
e que você já não tem mais força para continuar. Mas o burn-on é quando você já está neste processo, quando o cérebro já dá sinais de uma irritabilidade, de um cansaço, ou mesmo de atividades que antes você tinha prazer e que você não tem mais. Quando você está no final de semana, que era onde você falava assim, nossa, eu trabalho segunda a sexta exaustivamente para no sábado dar uma relaxada. E você percebe que no sábado não para, que domingo não para, que o sono já está sendo atrapalhado. Tudo é sinal. E aí, como a doutora Larissa falou, e ela pode complementar agora, precisa olhar um pouco holisticamente, ou seja, de uma forma completa, de entender quais são os gatilhos que estão por trás dessa irritabilidade para ver se é algo específico ou se é alguma coisa que já está desregulada no seu sistema, que já afetou um pouco a sua produtividade, porque você negligenciou e agora é a hora um pouco de parar, pensar. E uma estratégia, escrever. Às vezes, quando a gente coloca no papel um pouco do que está no nosso cérebro, é como se a gente tivesse aquela névoa mental e aí muitos pensamentos e a gente começa a dar uma forma à escrita. Principalmente, eu estou fazendo assim, ó, que é com a mão aqui, porque typing é diferente, eu teclar é diferente de eu escrever. A coordenação e as áreas associadas ao cérebro, a escrita, ela te dá uma regulação. Então, o que eu falo para Fernanda, mais do que falar sim porque é meio óbvio que seja, é já dar uma solução de neurociência aplicada. Escreve para tentar organizar os seus pensamentos e ter um diagnóstico melhor. Olha só que maravilha, né, Larissa? Pode Sim. complementar, fica à Sim, vontade. irritabilidade. É claro que a gente tem esses momentos de instabilidade emocional, sim, né. O que a gente precisa se atentar é o quê, Fernanda? Se isso é um padrão e você está vendo isso se repetindo, a gente precisa olhar com mais cuidado mesmo, olhar de uma forma integral, não só o que está me preocupando, o que tem tomado bastante a minha energia, e se a gente incluindo todas as dicas que a gente conversou aqui sobre as pausas, alteração na rotina, e ainda assim, existe a fonte estressora permanece, então a gente precisa aí recorrer à ajuda. Então, no caso, se necessário, ajuda profissional, de repente, para poder avaliar juntamente com você, o que está mantendo isso, né. Então, olhar se é um padrão que está se repetindo ou se é só um momento, né, uma fase de ajuste, que às vezes o ajuste é somente de rotina, ajuste na estrutura ambiental, mas se isso persiste, a gente precisa cuidar, ver se não é uma questão mais profunda que precisa ser cuidada. Muito bem. Nossa, nem queria encerrar o programa hoje. Queria continuar falando de pausa, né. Vamos lá, gente, estamos encerrando o nosso Estúdio Câmara de hoje. Quero agradecer imensamente você que participou conosco e as nossas convidadas, né. Larissa, doutora Larissa, muito obrigada pela sua presença. Quanto ensinamento, quanta troca, quanto conhecimento. É fantástico. Muito obrigada. Prazer foi meu, quero agradecer a participação, que honra, Carol, ter dividido aqui esse momento, né, com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Então, saúde mental é muito importante, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar, porque a gente está debaixo de um sistema que não para, que pede muita produtividade, muita performance, muito. E uma coisa que a gente precisa se atentar é que o nosso cérebro ele não evoluiu para esse mundo moderno. A natureza do nosso funcionamento não vai nessa velocidade. E a gente precisa respeitar esses limites. Por isso que a gente tem uma sociedade muito adoecida, muito doente, procurando muita ajuda, muito se, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, hoje muito se fala em saúde mental, né, Rúbia? Uhum. Então, a gente está ocupando o segundo lugar no ranking de burnout nas pesquisas aí, o quarto ou quinto no ranking de ansiedade, né, e de estresse. Uhum. Então a gente vê que também a gente faz parte de um contexto adoecido, né, e a gente precisa considerar isso e a gente precisa também ampliar as discussões sobre isso em práticas de saúde mental, de uma maneira global ainda mais. Maravilhosa, muito obrigada, Uhum. viu. Muito obrigada Obrigada. mesmo, eu agradeço
a nossa doutora Carol Garrafa. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrega, pelas suas dicas, né? E por todo esse cuidado que você tem, que demonstra para a gente e nos ensina que nós precisamos também cuidar, além do nosso corpo físico, da nossa saúde mental, né? Estamos alinhados, juntos, né? Então é aquele negócio, é mente sã, corpo são, e a gente consegue seguir a vida. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço esse complemento entre Rube e a doutora Larissa com aprendizados maravilhosos, essa troca com as perguntas tão pertinentes dos ouvintes e falar que lembrar da intencionalidade que a gente falou tanto, autorresponsabilidade é algo que você precisa se colocar como responsável, mas colocando sentido. A gente faltou a pontinha de acha o propósito. O propósito não é uma palavra que a gente distorceu muito, falando, o dia que eu descobri o meu propósito. Propósito é o porquê você faz o que você faz. A hora que você acha o sentido e o significado, as coisas elas fluem muito melhor. Mas para isso, a gente tem que lembrar que autoconhecimento vem antes de autodesenvolvimento. A gente está tentando performar, a gente está tentando entregar sem antes entender o porquê e quem somos nós. Então, voltar algumas casinhas, entrar em contato com a essência e saber, como a doutora Larissa falou muito bem, estamos num mismatch. O que o cérebro foi programado não é o que a gente está entregando a ele. Então, estamos sobrecarregados. Lembrando, a sobrecarga não é necessariamente o estresse, que a gente precisa dele para levantar, para fazer atividade física, para continuar produzindo, é a falta de pausa e a falta de equilíbrio, portanto, estamos desequilibrados numa sociedade, como diria o filósofo sul-coreano, uma sociedade do cansaço. Então, para cansar, a gente precisa descansar, pausa. Quando a gente estiver estressado, a gente precisa mudar. Para isso, a gente precisa se entender e se analisar. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, e é isso, gente. Informação transforma, informação salva, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, levando informação de uma psicoeducação, né? Para você que está em casa. E hoje a gente viu que em um mundo acelerado, parar pode parecer perda de tempo, mas na prática é justamente ao contrário. As pausas são parte essencial de uma rotina mais saudável, mais produtiva e mais equilibrada. Você, eu, nós merecemos pausa e a gente precisa se olhar com uma autocompaixão, com mais carinho e, sim, nos permitir a pausa, tá bom? Gente, agradecendo você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A Iria está chegando aí com informações atualizadas. Gabriel Castro ao meio-dia também no Câmara Notícia, ao vivo. A nossa equipe produzindo material sempre muito bom, de ótima qualidade, informativo para você acompanhar aqui na programação da TV Câmara Campinas. E amanhã, a partir das 8 da manhã, nós temos Estúdio Câmara ao vivo e vamos falar sobre um tema que também tem chamado a atenção. A tirania da pele perfeita, né? Pele perfeita. Até que ponto a busca por padrões estéticos está afetando a saúde real? Amanhã a gente vai discutir o chamado skin burnout. Olha só, o burnout está até no skin, né? Nos cuidados com a pele. Os riscos do excesso de produtos, o impacto dos filtros nas redes sociais e a relação disso com a saúde mental. E mais, até onde o cuidado com a pele é saudável e quando ele começa a se tornar um excesso. Amanhã a gente também fala sobre as novas abordagens da ciência, como os peptídeos, né, que estão super em alta, que prometem regeneração da pele sem agressões. Mas será que menos pode ser mais? Quando o assunto é cuidado? É um debate necessário sobre autocuidado, limites, bem-estar e saúde mental. E amanhã te esperamos a partir das 8 da manhã aqui no Estúdio Câmara ao vivo. Um beijo grande, fique bem, se cuide, autorregulação, pausa e até amanhã. Tchau, tchau.